E aí, pessoas, estamos aí com mais um episódio de Standard Básico, né? A série onde a gente fala sobre Standard, né? Para você entrar no Standard, começar a desenvolver o seu jogo dentro do Standard. E sempre bom lembrar que tem o apoio, né? Essa série toda, ela é apoiada pela Citadel Hobby Store. A Citadel, que é uma loja que fica na zona norte de São Paulo, tá próximo ao metrô Santana. Então, você sai lá de Santana, é muito perto, tá? É só ir lá pro lado esquerdo. Você chega rapidinho na loja. E lembrando também que a Citadel toda quinta-feira à noite tem um standard semanal que tá dando bastante gente, tá indo muito bem. Então fica o convite tanto para você comprar lá na Citadel, eu sempre gosto também de mostrar como é que é a loja, porque é bonita, mas você comprar na Citadel e você também jogar lá quinta-feira à noite o standard, tá? A Citadel sempre faz torneios. Além de, né, tem vários outros TCGs, né? Eu tô aqui com o site deles. Legal, mas fica o agradecimento por todo o apoio da Citadel por essa série, beleza? E vamos pro vídeo. Bom, o tema do vídeo de hoje ele foi sugerido, né? E eu sempre deixo aberto, então você também que tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queria que eu falasse nessa série, manda, tá? É sempre legal, mais do que, pô, eu acho que as pessoas querem saber sobre isso, os temas que eu penso que as pessoas querem saber, é o público-alvo falar, pô, eu quero saber sobre tal coisa, né, que possa abordar, ou aqui na série, ou às vezes vira pauta para algum outro vídeo, vira pauta para algum artigo, tal, etc. Mas essa foi uma sugestão, que é falar sobre arquétipos dentro do Standard, especialmente explicando como eles são, porque é muito comum quando a galera vai jogar um formato novo, aquele papo de... Pô, eu gosto muito de jogar com determinado arquétipo, tem ele nesse formato? E aí, às vezes, né, pode não ser que necessariamente a pessoa vá só jogar disso, mas vira um norte, pelo menos para a pessoa começar dentro do formato, né? E o Standard, ele tá num momento que ele tem vários arquétipos, né? Ele tem combo, ele tem agros, ele tem decks tempo, ele tem mid-range. Eu acho que o que faltaria seria o hard control, apesar de que quando eu for falar do tokens, é um tipo de controle também, que não é aquele control draw goal, né, e tal, mas não deixa de ser um controle no seu estilo de jogo. Mas vamos falar um pouco sobre esses arquétipos, né? Até falando meio que como tá o meta do Standard, que tá um meta muito diverso, mas é interessante da gente explicar um pouco. Pegando aqui pelo metagame, pelo Goldfish, né? O deck tá aparecendo como o mais jogado, tá sendo o Dimir Midrange. Esse Dimir, ele tá um pouco em queda, sendo muito sincero, pelo próximo arquétipo que eu vou falar, né, que são os decks de Self-Bounce. Mas ele é um mid-range que ao mesmo tempo ele consegue fazer postura a tempo. Então o que acontece? Ele consegue fazer aquele jogo mid-range tradicional, de jogar pra trás e tal, mas ele tem muitas cartas leves pra ele fazer um jogo proativo. Muito puxado por duas cartas dele, que são Enduring Curiosity e Kaito. As duas cartas aproveitam muito se você joga pra frente. Então, pô, mana, bicho, isso, tal. Porque se eu tenho muito bicho na mesa, quando o Curiosity entra, eu consigo conectar e comprar carta. Se eu tenho bicho no começo do jogo, eu conecto o Kaito e também é uma carta, né, que ele tem um conceito, né, que é de tração, né? São cartas que puxam o jogo sozinhas. O Kaito é uma carta que faz isso muito bem. Então, apesar de a gente chamar de mid-range, por muitas vezes você tem uma postura a tempo. O ponto é que você também consegue jogar pra trás, jogar mais pra card de vantage e tal, dependendo da match. Mas esse deck foi muito forte até os decks de Self-Bounce começarem a se popularizar, tá? Tipo, chegou a pegar 25%, 30% do meta, mas ele foi caindo conforme outros decks foram surgindo que são matches um pouco mais difíceis. E, né, falando no Diabo, vamos falar então do Esper Pixie, né? Que também tem como, né, um deck muito próximo, o Dimir Encantamentos, ele é muito parecido. Qual que é a ideia desses decks? Eles são mid-ranges também, eles têm uma proposta de um jogo longo, um jogo de valor, etc. Só que, digamos que numa árvore genealógica, ele está muito mais perto dos decks de aristocratas, sabe? Como a gente tem no Pioneer, por exemplo, né, o Sacrifice, que são mid-ranges, mas são mid-ranges de sinergia, né? São decks que normalmente o mid-range ele é muito conhecido por jogar aquele jogo, né, o que a gente chama de good stuff, né? Então cartas são muito boas individualmente na partida, inclusive são decks que tem top draw muito forte e tal.
O Golgari, já vou fazer esse gancho, ele é exatamente esse tipo de deck, tá? Então você acha, as cartas são muito boas aqui pro meta, as respostas e tal, faz meio que uma massa de cartas que são muito fortes. E que tem alguma sinergia entre si. Mas não necessariamente é um deck baseado em sinergia, tá? Um mid-range grandão. Inclusive aqui, ó, fica uma dica pra você que for jogar de Golgari mid-range. Se não tiver Lucas Giggs ou, deixa eu pegar aqui, o Vitor Carvalho do lado, você ignora a lista, tá? Pensa que Golgari mid-range é como se fosse comida. No Brasil é bom, a do gringo é estranha. Tá? Normalmente as listas de Golgari mid-range dos gringos eu acho horríveis. Mas tanto o Giggs quanto o Vitor têm desenvolvido muito bem a lista e eles têm feito ótimos resultados. Tá? Eu lembro que eu falei isso até quando eu fui falar sobre metagame do Standard, que eu falei, pô... foi quando eu fui falar sobre o Grand Prix, né, o Spotlight. Que eu falei que assim, pô, eu não acho que Golgari tá tão mal assim, eu acho que as listas estão muito ruins. Então, tipo, o Vitor e o Giggs jogam com boas listas, né? O Chuco também, que é brasileiro. Os gringos eu acho muito ruim. Mas é aquele mid-rangezão mais tradicional, sabe? Que é bloco de carta boa e tal, etc. Que se encaixa muito bem no metagame. Enquanto que o Esper e o Dimir, né? O Dimir Encantamentos, eles são decks que ele tem que fazer uma massa de cartas. Só que daí ele fica lá, gerando vantagem, com motor de carta a partir dessa sinergia. E a sinergia mais importante de todas essas versões é quando a gente está falando sobre Storm Chaser Talent com This Town Ain't Big Enough. Porque o que acontece? Vai ter uma hora que eu vou ter um loop. Não é um loop infinito, mas é um loop de vantagem. Então uma hora eu vou estar... volta uma coisa do oponente, volto meu talento pra mão. Faço talento, subtalento, This Town is Big Enough. Mesma coisa de novo. E tal. E aí o deck é muito isso. Você fica fazendo loopzinhos que vão comendo o jogo do seu oponente. Tá? Aqui fazendo um paralelo muito próximo. O Esper Pix de Mil Encantamentos, para você que jogou de Bully, especialmente no auge do Bully, no Pauper, esse deck é o que você quer. Tá? É muito igual. O Esper considero idêntico. O Dimir ainda tem algumas coisinhas diferentes. Mas assim, é muito igual. Tá? É muito, muito igual. Sério. O estilo de jogo. Se você jogava muito com isso, você vai adorar jogar com esse deck no Standard. Vai ser muito, muito fácil. Outro ponto, tanto o Dimir quanto o Golgari são decks que eu costumo deixar guia no Apoia-se, o Tokens também, né? Você vai ter na descrição do vídeo isso. O Tokens eu acabei de colocar um guia no Apoia-se também atualizado. O Dimir eu vou deixar uma lista atualizada nesse fim de semana. Então também, né? Aquela vendida de peixe, obviamente. Mas então vai para esse estilo de mid-range, né? Que fica gerando mais sinergia. O Golgari é aquele blocão. Aqui é o agro Prowess, né, que a gente vê muito no Pioneer também, a mesma base, né, com Heartfire Hero, Ember Heart Challenge, etc. Que aqui até já está começando uma linha que você tenta colocar criaturas que ficam um pouco maiores, como o Hired Claw, justamente para ganhar de Esper, né, porque na War to Run vai te punir muito por ter criaturas /3, o Nemesis, né, até são listas que estão usando 4 Casting Druid, estão usando Sentinel e tal. Tem essas adaptações. Mas aqui é aquele agro Prowess tradicional, né? Aquele mono-red que o alcance dele se dá dentro do combate, né? Não se dá necessariamente com as mágicas. Por mais que a gente tenha Burst Light aqui na lista, é muito pouco. No geral, é um deck que vai tentar fazer alcance dentro do combate. A principal carta para isso é Monstrous Rage. Tá? Esse deck também tem guia lá no Apoia-se. Tá com uma lista bem atualizada para pegar meta, cheio de Esper Pixie, de Mir e tal, etc. Mas é muito para esse tipo de... Acho que é o mono-red mais tradicional que tem, né? Ele tem até alguns burns, mas ele tem muito alcance dentro do combate dele. Que, como eu disse também no Pioneer, é basicamente o mesmo deck. Eu destaquei o Gru, mas tem versão mono-red. Tem o Boros. O Boros vai melhorar muito agora com Aether Drift, porque, né, vai ter Verge e tal. Então vai ter uma base de mana melhor, que era a grande crítica que tinha ao deck. Mas tem esse tipo de deck também, tá? O Azorius Tempo, para você que adora jogar com Aborrente Óculos em qualquer formato, é um jogo muito parecido, né? Então, se você consegue fazer muito rápido o Óculos, e aqui isso tem a ver com
mão amiga, normalmente, Meticulous Archive, ou às vezes tombar na 2 para na 3 fazer ele já com mana aberta. É bem esse estilo do jogo, tá? Aquele estilo meio Murktide e tal, né? Que é um deck tempo, que normalmente, quando ele coloca uma ameaça grande, é quando ele exerce esse tempo. Porque daí ele começa a interagir com o oponente, né? Ele usa muito bem a mana, principalmente quando a gente tá falando do gênio na mesa. E aí o jogo degringola bastante. Inclusive, como deck de Murktide, ele também não é um grande fã de hates desse cemitério. Mas pra você que gosta disso, eu gosto de jogar de Terror, no Pauper, eu gosto de jogar de Murktide e tal, é esse tipo de deck. Talvez o Fênix. Apesar de, né, que o Fênix tem N complexidades muito próprias. Mas é pra esse tipo de deck que a gente tá falando aqui. Acho que eu não coloquei aqui, mas tem também o Azorius Convoke, que de Convoke não tem nada, né? É muito mais um W Artefatos agro, que vai lembrar esses agros, né, de pequenas coisas do combate. Eu acho que ele lembra muito o estilo de jogo do White Winnie, né? Por mais que ele tenha o azul, no sentido de que é um agro que não tem alcance, é um agro que tem que, né, se virar ali dentro da mesa. Ele vai usar muito bem Mockingbird. Regal vira uma carta fantástica quando você consegue dar voar, né, com Steel Seraph. Inclusive esse deck pode ganhar muita coisa com a Aether Drift, tá bom? Porque a Aether Drift tá trazendo muito artefato, esse deck gosta muito de artefato. E é um deck que usa muito bem Shattered by Ghost, que é uma carta fantástica. Tá? O próximo deck já Sky Convoke, então você também que joga Pauper, gosta de jogar de Kudota, é basicamente esse deck, né? O Convoke existe também no Pioneer. Chegou até dar um oi ali no Modern numa época, né? Que a galera brincava que era um Rogak e tal. Que é esse agro Swarm que tenta ser muito rápido, tem uma abertura muito rápida. É um outro deck também que melhora a base de mana vindo Verge. Vai vir um artefatinho de uma mana que provavelmente vai ficar no lugar da Sirena. Daí vai ter uma base mais Boros e tal. Quando muita gente me pergunta sobre o deck, qual que é o deck com o melhor custo-benefício do formato? Convoke. É barato, rende muito bem, você consegue montar uma base. Eu tenho um vídeo sobre Standard Budget nessa série do Standard Básico e eu falo muito sobre uma base para esse deck, tá? Fica melhor do que nunca, especialmente se a gente não tiver que usar uma terceira cor. Domain. É o ramp do formato, então você que joga de Zur no Pioneer, você tem basicamente a base toda desse deck, mas é aquele ramp muito tradicional, que vai acelerando mana e tal. O Overlord verde é a grande estrela para esse jogo. O ramp existe há muito tempo no T2, quando a gente pensa em tempo de T2, obviamente. Né, ele vem da rotação passada, né, quando tinha triomas e tal. É um deck muito bom. Com o Zur, o deck ganhou algumas janelas mais rápidas de desenvolvimento. É um deck que usa muito bem Beans, né, Up the Beanstalk. Então ele tem um late game muito, muito bom. Usa Leyline Bind também. Então, assim, é um deck muito forte também. É um deck que pune muito bem agro. Eu acho que isso pode ser um diferencial para uma galera. O Tokens, que, né, que eu tinha falado que é um control. Por que ele é um control, Dá? Ele é um deck de late game. Ele procura responder tudo que o oponente está fazendo. E o core mais importante dele é o tanto que ele fica comprando cartas, né? Eu falei, eu tenho um guia lá no Apoia-se que, pô, a partir do tier de R$15 no mês, você consegue já ter acesso. E eu esmiuço um pouco mais ele e as metas, mas por muitas vezes você desenvolve um pouco do jogo, tenta colocar uma das suas engines de card vantage, né? Seja Endure Innocence, seja Caritaker's Talent. E aí ficar comprando e interagindo, até que uma hora que o oponente não aguenta mais, porque você está comprando 2, 3 cartas por turno, o oponente está comprando uma só, você está interagindo. É o principal deck, ele junto com o Ramp, né, são os principais decks de Sunfall, que é uma carta ainda muito boa no formato. É claro que, por exemplo, os decks de Prowess são muito rápidos, às vezes Sunfall não aguenta. Os decks que eu falei... mais tempo, são matches mais difíceis também, porque são fora lento, mas ainda assim, a gente tá falando de um plano de jogo que é preparar o jogo, depois fica colocando remoção toda hora, daí recuperar com card advantage e chegar num late game. Então, Tokens tem muito essa proposta. Pra você que gosta de control, provavelmente é esse o deck. Eu entendo se você falar, Rudá, eu vou splashar um azul, eu vou colocar uma Surveil Land azul, eu posso usar Negate de side e tal, tudo bem, o deck já jogou assim, mas no momento ele tá Mono White. Fala de combo.
Eu separei o Temur Lontras Combo, mas a gente tem também, que é um deck que realmente aparece menos, o Omni Combo. Tá? Eu até escrevi sobre ele na Liga Magic, depois eu coloco o link na descrição, que é aquele combo tradicionalzão, sabe? Aquele nada, 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 combei, ganhei. Ele é mais nesse estilo. Enquanto que o Temur ele consegue ter um jogo mais lento e tal. Ele vai apresentar o This Town ain't Big Enough junto com o talento dentro do seu loop. E ele é um combo mais complexo, né? Porque em tese você precisa ter Endure Vitality e o Flood Color, né? Fora ter lontrinhas na mesa. Aí você vira, adiciona mana e tal, fica fazendo loop dentro do combate, pra daí causar uma quantidade enorme de dano. Mas o deck tem um jogo mid-range muito bom, ele aguenta muito tempo, então Quest Druid dá muito gás pro deck, Thunder Trap dá muito gás pro deck, assim, é um deck muito difícil de jogar bem, mas é um ótimo deck. Eu acho que é um dos melhores decks do formato, mas como eu disse, ele é pouquíssimo usado porque ele é muito difícil, né? Tem a assinatura da CFT Sock, que é uma deck builder maravilhosa, mas é um bom deck. É realmente um ótimo deck. Deixa eu ver se consigo achar aqui a lista do Omni Combo só pra mostrar pra gente rapidinho, senão fica lá na descrição e tá tudo certo. Mas o meu ponto principal é que... tá aqui, tá com GSK e tempo, Deus sabe por quê. Mas ó, e daí você faz... né, você reanima Omniscience com Abuelos Awakening, aí você faz Invade of Archivos, aí você vai pegar aqui no side... Unnerving Grasp, vai começar a manifestar, depois vai pegar Heroic Reinforcements e ganhar a partida. Aí é aquele combo bem tradicional. Mas o meu principal ponto é assim, o Standard está muito bom no sentido de que tem vários arquétipos diferentes. Então pra você que, né, a gente tá no final de janeiro, agora em fevereiro vai ter muito classificatório. Então agora tipo aquele último momento para você entrar. Lembrando, né, depois da Season T2 tem a Modern e depois outra T2. Então você já tá meio que por dentro do formato, vai facilitar muito sua vida e nada mais. Acho que nada melhor do que você entrar num formato novo com um arquétipo que você esteja mais familiarizado, né? Tendo combos, tal, etc. Eu falei, o Hard Control Draw-Go é o que aparece menos, mas até aí é um arquétipo também que não aparece em todos os formatos, tanto assim. Agora a gente tem agro de explosão, a gente tem o agro prowess, a gente tem aquele agro mais white win, tem mid-range, tem tempo, tal, tem vários estilos de jogos diferentes para você aproveitar, beleza? Então eu vou ficando nessa. De novo, agradecer a Citadel pelo apoio, né, por essa série, né? Essa série é um oferecimento deles. E se você tiver alguma dúvida, se quiser sugerir algum tema também para a série, pode mandar. Eu tô sempre lendo os comentários, beleza? Então é isso. Um beijo e até mais.